Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Dirley Silva, aqui no canal 21. Nosso convidado de hoje é o professor Reinaldo Cordeiro. Ele que é funcionário público, trabalha na assessoria da Câmara de Vereadores há muito tempo, é escritor, é professor, amigo da gente, já esteve aqui nesse programa e nós vamos falar de uma arte, a arte de escrever. Reinaldo Cordeiro é escritor, já escreveu vários livros contando a história da nossa cidade, a história de Santa Catarina, a história de personagens que fizeram e até fazem parte dessa história. Muitos personagens que nós conhecemos, pessoas do nosso dia a dia, pessoas que passaram e fizeram parte da história da região e da cidade de Brusque. Mais uma vez é uma satisfação ter o professor Reinaldo Cordeiro aqui no programa. Obrigado pela visita, Reinaldo. Muito obrigado. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos interagir. Você já tem aí, pelo que eu tomei conhecimento, mais de 25, 26 obras hoje? São 26 obras. A 26ª publicamos recentemente, em homenagem ao José Germano Scheffel, o seu Pilolo. Qual foi a tua primeira obra? O primeiro trabalho editorial surgiu na faculdade, quando eu fiz a monografia de formatura sobre o Projeto Jari e as empresas multinacionais na Amazônia. Na época eu estava no seminário, eu tive a chance de ir várias vezes visitar esse projeto na Amazônia brasileira, entre o estado do Amapá e do Pará. O meu orientador era o padre Orlando Maria Murphy. Foi um trabalho acadêmico, de cunho científico, de rigor, metodológico. E foi dali que eu descobri que tinha alguns dotes para redação de texto. Na continuidade, eu tive atividades como redator na Presidência da República, onde eu desempenhei função por algum tempo, depois na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e na Câmara de Brusque, estou aí há 30 anos, também desempenhando as atividades de redator. E sobre, na verdade, me empenhar, durante a década de 90, eu fui lentamente compondo uma bibliografia sobre autores catarinenses. E me dediquei a ler sobre a história de Santa Catarina e também a história de Brusque. Eu encontrei em Brusque bons autores, autores profundos, como a professora Maria Luísa Renaud Ehring, a professora Geralda Seifer, o Rodrigues Cabral, que é um autor muito popular em Santa Catarina, e outros autores locais que produziram obras de envergadura científica, com conteúdos brilhantes. E quando chegou aí pelos anos 2000, eu me empolguei em lançar o primeiro trabalho, depois desse trabalho do Projeto Jari e as empresas multinacionais da Amazônia. E dali houve uma sucessão de obras saindo uma atrás da outra. Hoje, em tão pouco tempo, já temos aí 26 trabalhos editoriais publicados. Aqui em Brusque, você procurou fazer um trabalho relacionado muito com personagens de nossa cidade, pessoas que, de alguma forma, em determinados setores, acabaram fazendo parte da nossa história, inclusive de famílias. Por exemplo, hoje você tem um trabalho, você está com 3 trabalhos, você acabou de dizer, o trabalho do Pilolo, né, que já está terminado, certo? Você tem o trabalho do Ciro Gevaer e do nosso amigo Valdemar José Duarte, o J. Duarte, que é amigo da crônica aqui de Brusque, que faleceu recentemente. Mas vamos aos trabalhos que você já fez, trabalhos relacionados a famílias e trabalhos também de personagens da cidade de Brusque. Os trabalhos, os 3 últimos trabalhos que estão no prelo, o trabalho do seu Pilolo, ele está pronto, ele foi publicado agora recentemente. O seu Pilolo, ele é um dignitário da cidade, um personagem da nossa história contemporânea. O seu Pilolo, ele foi uma criança que viveu na Brusque dos anos 30.
O seu Pilolo é de 1925 e foi uma criança que viveu numa vila banhada pelo rio Itajaimirim, na época era limpo. Viveu uma infância livre, numa família de tradição, a família do Germano Scheffer e da Matilde Olinger. Aliás, o Pilolo, ele era o único homem, ele tinha 5 irmãs e ele era o sexto, o caçula e o único homem da família. Viveu uma infância pontilhando pelas estradas de chão batido, pescando, caçando passarinho, jogando futebol. Quando ele chegou na adolescência, o Germano Scheffer era cartorário, era um homem muito letrado e encaminhou todos os filhos em busca da formação escolar. Na época dos anos 30, em Brusque, era o Feliciano Pires, era o ensino primário. Depois do primário, o Germano Scheffer encaminhou o Pilolo para estudar em Blumenau. Então, no Colégio Santo Antônio, ele fez o ginasial e ali ele descobriu que tinha uma talentosa aptidão em movimentar a bola. Jogou no Tamandaré. E essa história de movimentar a bola, ele passava a semana em Blumenau, mas no final de semana ele estava aqui, jogando futebol aí nos campos do Paysandu, Carlos Renault. E ali ele municipalizou o nome, porque ele era um jogador craque. Aí vem um aspecto autodidata. O Pilolo, ele não estudou numa escolinha especializada, a moda do Corinthians, do Santos, das grandes agremiações, do Flamengo, em que criam o atleta e ensinam o atleta a manusear a bola, os fundamentos do futebol, né, do esporte. Ele foi habilidoso pela própria natureza e ele era aplaudido. Eu não tive a chance de ver o Pilolo jogar, mas os contemporâneos que participaram e deram contribuição na produção das memórias do Pilolo dizem que ele era, na verdade, um craque muito habilidoso. Depois, ainda em Blumenau, ele fez o contador, que corresponderia hoje ao ensino superior. Quando ele terminou o contador, ele já tinha conhecido a Norma Miquês, e ele veio para Brusque, e aqui ele fez o tiro de guerra, e aqui continuou a jogar no Esporte Clube Brusquense, e depois no Carlos Renault, no Atlético Renault. Pela sua habilidade, ele foi campeão catarinense de 1950, 53, e municipalizou como o craque da bola. Essa era a imagem do menino, do jovem Pilolo. Ele também, logo cedo, com 17 anos, ele já assumiu função no cartório de registro civil do pai, mas continuou jogando futebol. E essa popularidade de cartorário, essa popularidade de jogador de futebol, ela acabou desaguando na política. Os partidos políticos daquela data, como hoje também, eles adoram uma liderança, um nome popular para enfileirar em suas lides. E o Pilolo foi um deles. O Pilolo foi convidado, se tornou candidato a vereador, de família de tradição. O Pilolo era um cara muito simpático, a simpatia, a educação, eram atributos que a natureza doou para o Pilolo. Ele não teve isso em formação de cursos especializados em cerimonial e protocolo. Ele era simpático pela própria natureza. E dali foi um candidato muito bem votado. E na Câmara, como vereador, ele se manifestou também um cara conciliador, uma pessoa que sabia contemporizar e que desde aquela época ele elegeu o Brusque como o partido da vida dele. Apesar dele ser da UDN, mas Brusque estava em primeiro lugar. Então o mandato legislativo dele foi marcado por uma relação de muita paz com o Poder Executivo, de muita conciliação. Até porque, nessa época em que ele exerceu o mandato de vereador, o prefeito da cidade era o Ciro Gevaerd, outra liderança fortíssima, e muito amigo. O Ciro e o Pilolo, eles eram contemporâneos desde a infância. Apesar do Pilolo ser um pouco mais velho, 4 anos, mas eles tinham uma relação de família e de amizade muito grande. Bem, no desempenho desta função de vereador, veio também, em 69, aquelas negociações para prefeito, e o Pilolo foi indicado com o seu Alexandre Merico, e quando o Pilolo foi indicado, outras lideranças que
pretendiam lançar o nome, elas evitaram concorrer, porque elas reconheciam no Pilolo um nome muito forte, uma liderança que arregimentaria a preferência popular e que quase não daria chance para um oponente. E o Pilolo concorreu sozinho, foi eleito, inclusive na época surgiu no folclore local, de que o Pilolo quase perdeu para os brancos, mas isso não é verdade. O Pilolo ele fez 76% dos votos, ou seja, o nosso colégio eleitoral, em 69, era 13 mil votos, o Pilolo fez 9 mil e poucos votos, correspondendo a um percentual de 76 ponto alguma coisa por cento. Ao chegar na prefeitura, ele teve assim a sensibilidade de optar, de escolher as pequenas obras. Então, investiu muito em educação, investiu muito em saúde, investiu muito no sistema viário municipal. É preciso entender que nós estamos falando de Brusque de 1969. A prefeitura, ela se caracterizava pelo desaparelhamento. O parque de máquinas era minúsculo e o volume de crédito era muito restrito. Não, era incomparável aos nossos tempos, onde uma prefeitura com as contas, com os nomes, o cadastro em dia, ela tem N alternativas de créditos. Naquela época, conseguir dinheiro federal, conseguir dinheiro estadual, era muito difícil. E muito mais difícil ainda era conseguir um financiamento a médio e a longo prazo num banco particular. Então, ele conseguiu comprar algumas máquinas, e com essas máquinas, ele abriu artérias, ele facilitou acessos. E uma das grandes obras, para a época, foi a Travessa Dom Joaquim, que foi uma obra do seu governo, inclusive no folclore ficou conhecida como a Transpiloliana. As escolas isoladas no interior do município, ele reformou, criou novas escolas, procurou aparelhar com as possibilidades da época. O sistema de comunicação, que eram os primeiros telefones, isso era uma conquista para a cidade. Então, o embelezamento do centro, a obra de retificação do rio Itajaí-Mirim, por causa das enchentes, também já foi atividade realizada no governo Pilolo. E o outro lado era a simpatia nata que ele carregava no trato com a sociedade. Depois do mandato de prefeito, o Pilolo sempre continuou como cartorário, que na verdade era o seu meio de vida. Apesar, depois que ele deixou a prefeitura, ele também trabalhou na Cimenvale, ele foi presidente da Cimenvale. Para a nova geração, a Cimenvale foi uma empresa estatal, foi uma tentativa de se criar em Brusque uma fábrica de cimento, que era um sonho. Isso saiu da criativa cabeça do Ciro Gevaerd, se criar em Brusque uma empresa de cimento. Era um projeto faraônico, desafiador. E o Pilolo foi presidente desta empresa, dessa estatal, aproveitando a riqueza do calcário na região hoje pertencente ao município de Botuverá, ao município de Vidal Ramos. Depois, esse projeto ele foi privatizado pelo governo do estado e continua aí na tentativa do Grupo Voltorã em explorar essas jazidas de minérios aqui no Vale do Itajaí. O Pilolo também trabalhou no Procap, ele foi por muitos anos o membro da APAI, do Conselho Administrativo, foi também membro do Conselho Administrativo das Indústrias Renault, dos grupos Renault. Mas o Pilolo, ele incorpora a figura do voluntário. Quando os imigrantes vieram para cá, os imigrantes eles foram enganados. Eles vieram com promessa fantasiosa. Quando essas pessoas chegaram aqui no meio da Mata Atlântica, elas foram abandonadas pelo Estado, que era representado pelo governo imperial, pelo Ministério do Interior.
E era uma viagem sem retorno. Essas pessoas, elas tiveram que vencer. Quando elas perceberam que não tinha escola, os imigrantes, eles criaram dentro da comunidade a própria escola para que os seus filhos e netos não crescessem nas trevas da ignorância. Quando eles perceberam que o Estado não dava à igreja a capelinha, eles criaram a própria capela, providenciaram o próprio pároco, tanto o católico quanto o evangélico. Então, a história da colonização é uma história de iniciativas, da figura do voluntário. A sociedade não esperou pelo Estado, ela fez acontecer. Então, por exemplo, as nossas instituições em Brusque, se nós formos ver todas elas, elas não nasceram de um orçamento, tem 1 milhão para criar o Honório Miranda. Não, isso não aconteceu. O Honório Miranda foi criado pela própria comunidade, incentivada, estimulada por lideranças dos anos 60 que queriam o ginásio gratuito para um contingente imenso de alunos que terminavam o primário e ficavam na fábrica ou na roça e se tornavam mão de obras sem qualificação. Então, Honório Miranda foi produto da força da comunidade motivada para construir a sua escola e acabou construindo. Nós temos aí a APAI, a figura liderada por Carlos Moritz, também foi a comunidade motivada e criou, de forma muito elementar, muito rudimentar, muito frágil, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e logo em seguida o Instituto Santinense, que se tornou a unidade mantenedora. Nós temos o Clube de Caça-Tiro, que é o nosso veterano, nosso referencial, isso também não teve dinheiro público. Isso foram as lideranças alemãs que criaram um templo para exercitar a própria cultura teuto brasileira. Manter os costumes, manter as tradições, ter um lugar que fosse o lenitivo para uma sociedade que vivia aqui isolada no meio da Mata Atlântica, na Mata Virgem. Então, o Pilolo é um voluntário, ele era um voluntário, ele incorpora isso aí. E ele é de uma safra de voluntário, de pessoas que não se escondiam, que estavam presentes, que pagavam com o seu tempo, com os seus talentos, com o seu serviço, em prol de atividades que fossem contemplar o bem coletivo. E de uma família, a família Schaeffer, que tem até hoje uma participação efetiva na nossa comunidade. Os Schaeffer, eles, por exemplo, o pai do Pilolo foi prefeito, era cartorário. Para chegar a ser prefeito, em qualquer cidade tem que ter liderança. O avô do Pilolo, o Adriano Schaeffer, esses nomes são muito popularizados na cidade em função das artérias, que são significativas no sistema viário, ele também foi prefeito. Os parentes do Pilolo, os tios, primos, eles... O pai do Pilolo é o Germano. O Germano Schaeffer. Também foi prefeito. Foi prefeito. E o avô, o Adriano. Então, os parentes, eles também exerceram funções de delegados de polícias, exerceram funções que eram ligadas aos esportes, principalmente. Por exemplo, a família Renault é muito ligada ao Atlético Carlos Renault. Ao Paissandu também? Ao Paissandu também. Foram membros da Câmara, da Câmara Municipal. Aliás, o Pilolo e a família dele sempre foram muito ligados ao Clube Atlético Carlos Renault. Muito, porque foi ali que o Pilolo teve a carreira. Na época que o Pilolo era um amadorismo, e o Pilolo ele era um atleta que jogava por amor à camisa. O Pilolo nunca jogou no Paissandu, né? Não. Ele jogou eventualmente em partidas em que eles estavam fragilizados, aí eles se emprestavam jogadores. Certo. Para competir, aí ficava em evidência o nome da cidade. Existia uma rivalidade histórica entre Renault e Paissandu. Mas em muitos momentos da história, eles se fundiram para representar a cidade em campeonatos regionais. O Pilolo é católico ou luterano? Não, ele é católico. Católico. O Pilolo é católico. Porque isso também, na época em que ele foi prefeito e na época que ele foi jovem ligado ao futebol, era uma coisa muito... Eu ouço de todos aqueles que vêm aqui no meu programa, e eu entrevisto essa coisa da rivalidade positiva que havia, né, entre ser luterano e ser católico, entre ser Carlos Renault e ser Paissandu. Né? Enfim, isso para uma cidade, na época em que o Pilolo foi prefeito, era algo muito significativo, tinha um simbolismo. Né? Tinha. Isso aí fazia parte do folclore. Sim. Era alguma coisa, era uma rivalidade muito nostálgica, era uma rivalidade, era ferrenha. Era algo saudável. Era muito saudável. E fazia parte de um momento em que os conceitos eram diferentes de outro.
Você sabe que o Paulo Cons esteve aqui recentemente e nós falamos sobre os 155 anos de Brusque, e ele, já que estamos falando do Pilolo, e que sempre foi uma pessoa extremamente ética, né? E que apesar de depois ter deixado de ser prefeito, mas ele continuava a ser lembrado nas solenidades. Eu me recordo aí que em algumas solenidades o Pilolo ia por iniciativa própria. Ele gostava e gosta muito assim dessa participação. E eu me recordo que aqui no programa o Paulo Cons disse, olha, falando sobre a rivalidade de duas famílias, a família Renault e a família Krieger, né, do cônsul e do Krieger, que foi coronel, não me recordo aqui o nome. Ele dizia assim, que existia rivalidade política, mas passado a questão política, essas famílias se reuniam e até se casavam, né? Os filhos de Krieger e Renault se casavam, o Schaeffer também, enfim, a rivalidade sempre existiu, mas isso não é diferente de hoje, né, Reinaldo, que acaba se misturando muito essa questão político ou de clube com uma questão pessoal que não é, né? Não, sem dúvida. A rivalidade entre Renault e Paysandu, ela era folclórica. Existiam algumas exaltações, mas era em nome das cores. E as famílias se dividiam em função das cores. E há fatos da rivalidade com relação a casamentos, a tomadores de Brahma e tomadores de Antártica. Boa, também isso, é verdade. Isso é fato também. Isso foi... essa de Brahma e Antártica, estamos fazendo aqui um marketing para os caras aí, mas isso já é mais dos anos 70 e 80, né? Hoje já não tem tanto isso. Não tem. Hoje não tem. Um outro particular da vida do Pilolo, o Pilolo ele era contador, ele foi professor, ele tentou um curso superior nos anos 60. Incentivado pelos amigos, ele já era veterano, família constituída, mas o tempo não permitiu ele concluir o curso de Direito. Só que o Pilolo, ele era um leitor de jornais. O Pilolo era um cara muito bem informado. Ele era um homem de aspectos germânicos, disciplinado. Então, quem lê, acumula informações. E quem acumula informações fica mais culto. E o Pilolo era um dono de ideias próprias, de temas fantásticos que são narrados nesta obra. Certa vez, eu com o gravador ligado, escondido dele, eu fiz um ping-pong sobre um conjunto de ideias da modernidade, batendo papo dentro do carro. E eu pude verificar, sentir os pensamentos e as sensações desta pessoa com um alto nível de experiência. Então, esse trabalho, fruto dessa entrevista que eu fiz com ele, eu fiz um capítulo na obra que seria Os Pensamentos de Pilolo Schaeffer, em que ele fala em todas as políticas públicas, em que ele manifesta o pensamento dele sobre os temas da modernidade, inclusive até os mais recentes. Muito bem. Você chegou a terminar essa obra só antes do falecimento do Pilolo ou foi depois? Não, póstuma. Quando eu conheci o seu Pilolo logo que eu cheguei em Brusque. Eu vim para Brusque como estudante da FEB. E pelo centro, ali no Café Pigalle, eu me encontrei com o seu Pilolo pela primeira vez. E ali naquele bate-papo, eu logo percebi que se tratava de um dignitário, de uma pessoa de bem. Logo em seguida, tomei conhecimento de que ele foi jogador de futebol, vindo de uma família de tradição, que tinha sido prefeito, vereador, presidente com muitas demandas dentro da cidade. E fizemos uma amizade. Agora, no ano de 2011, conversando com ele, se tornamos amigos, nos aproximamos, ele me confiou a tarefa de dar forma às suas memórias. E na época, eu brincando com ele, eu disse, ó, Pilolo, eu vou vasculhar a tua vida, tu autoriza? E ele brincou comigo e disse, não, eu sou ficha limpa. E ele foi a principal fonte de informação, não só a única. Eu entrevistei uma dezenas de pessoas contemporâneas do Pilolo que contribuíram, aqui vai meus agradecimentos nesse momento, tantas pessoas que me atenderam pelo telefone, entrevistas presenciais, que colaboraram, que deram imagens, que deram informações. E a obra ficou pronta. Ele mesmo criticava os trabalhos, ele não censurou, não apresentou nenhuma censura. A sua esposa, aos finais de 2012, 2013, o
a memória do Pilolo foi ficando curta. E a dona Norma, que eles foram casados 60 anos, desde 1940, né? Então a dona Norma, ela tinha muito a ver com a história do Pilolo, com tudo. Então ela ajudou muito, né? Os filhos também, o seu Pilolo já tem filhos de 60 anos. A obra ficou pronta. E quando a obra ficou pronta, eu o convidei para a gente editoriar, fazer a editoração, ilustrar e editoriar. Aí ele disse, não, deixa eu completar os meus 90. E mas ele acabou falecendo dia 21 de ele novembro. Tinha vida saudável, com 89 anos. Exato. Ele caminhava, jogava dominó. 21 de novembro de 2014, ano passado. Foi, então foi Mas aí a família bancou, né, e disse, não, nós vamos cumprir a vontade dele. Quando ele completou 90 anos, dia 6 de junho, a família fez uma celebração muito restrita. Agora, na Sociedade Bandeirantes. A dona Norma e os filhos ainda estavam muito abalados, mas cumpriram o lançamento do trabalho na família deles, reunindo a dona Norma, que ficou a genearca, os filhos, os netos, bisnetos. E aí no Bandeirante fizemos a missa e eu fui lá no Bandeirante com eles e lá nós apresentamos o trabalho. Né? Muito bem, estou conversando aqui com nosso amigo Reinaldo Cordeiro, nós vamos ao intervalo comercial e na sequência voltamos com a segunda parte aqui do programa Dirley Silva, o programa Estúdio Mais. Estamos de volta aqui com o programa Dirley Silva, na segunda parte conversando com o Reinaldo Cordeiro. Na primeira parte falamos aí sobre o livro de José Germano Scheffer, o Pilolo, 89 anos, que faleceu no ano passado. O livro foi lançado agora em 2015, no mês de junho, junto à família. Você também escreveu o livro de Ciro Gevaert, porque o Reinaldo ele não tem formação jornalística, né? Isso em jornalismo a gente chama de jornalismo literário de perfil ou de biografia, porque você tem que escrever a história de uma pessoa, você tem que, quando a pessoa está viva, entrevistá-la. E entrevistar também aquelas pessoas que tiveram convivência profissional e convivência familiar com essa pessoa. Como é que foi esse trabalho com Ciro Gevaert? Não sei se você não teve a oportunidade de entrevistar Ciro Gevaert. Não. Diferente de José Germano Scheffer, né? Sim. Aí como é que foi pesquisar Ciro Gevaert sem ter ouvido, embora você tenha conhecido Ciro Gevaert, mas como é que foi escrever sobre ele? Tá, o trabalho do Ciro Gevaert, ele é uma obra em andamento. A pesquisa está em andamento, ela está em fase conclusiva, está bastante adiantada. Como é que se desenha o resgate de memórias? Quando a pessoa está viva, ela é um troféu que está presente. Então ela se torna a principal fonte de informações. Mas é de bom alvitre que essas informações elas sejam convalidadas com entrevistas de pessoas contemporâneas que em algum momento contracenaram com ele ao longo da história. Então, o caso do Ciro Gevaert, a maioria dos seus contemporâneos da infância, já estavam na Brusque Celestial. Então eu me vali de entrevista de alguns que conviveram com ele, como o Pilolo Scheffer, o J. Duarte, o Germano Scheffer, o seu Bento Cadori, que apreciaram, viveram a infância e a adolescência e foram testemunhas das atividades do Ciro Gevaert. Então, esse é um passo. O depoimento de terceiros, ele enriquece e muito o resgate das memórias. Uma versão só, as memórias elas ficam relativamente pobres, mas o depoimento de terceiros, eles dão consistência ao trabalho. O Ciro Gevaert é de origem belga, a família do Ciro Gevaert é de origem belga, eles vieram, os Gevaert, com o Temudo, eles vieram para a colônia de Ilhota, para um projeto de mineração. O projeto não deu certo. O empresário que comprou as terras de Ilhota abandonou o projeto porque não conseguiu viabilizar e essas famílias ficaram abandonadas. Os avós do Ciro, então, migraram para Florianópolis e depois migraram para Brusque. E daí começou a trajetória do Ciro. Ele passou uma infância no mesmo padrão do amigo Pilolo Scheffer,
O seu pai também era cartorário, moravam aqui no centro da cidade, eram as estradas de chão batido, os caminhos de carroça, o rio Itajaí-Mirim era o parque de diversão, e os campos de várzea eram o parque também de diversão, os pomares, comer fruta fresca. Isso foi a infância. Também estudou no Feliciano Pires, fez até a 4ª série do antigo primário. O detalhe é que o Ciro Giovaerdi, ele era um autodidata. O Ciro Giovaerdi era dotado de talentos naturais. Você veja que com 12 anos, ele escreveu o jornal Beco Sem Saída, na própria máquina de datilografia artesanal. Esse jornal, ele imitava os jornais de circulação da cidade. Esse jornal, na época, chamou a atenção da família e, inclusive, de redatores experientes que já atuavam no jornalismo local, pela criatividade e pelo desembaraço da redação de uma criança de apenas 12 anos. Então, isso ele foi incentivado e isso ele revelou esse talento. O Ciro escreveu Brusque em 10 minutos, desde os seus 12 anos até a morte, em todos os jornais semanários que passaram pela cidade. Ele narrava a política, a economia, os esportes, o folclore, a vida da cidade. Nas suas colunas, ele registrou fatos importantíssimos que aconteceram nos passos de prosperidade que a cidade foi dando ao longo do tempo. Era um bom colunista, um bom redator. Pegar texto do Ciro Giovaerdi dos anos 40, final dos anos 30, quando ele era um adolescente, é simplesmente espantoso, a capacidade de reflexão que ele tinha. Depois, ele era um colunista alegre, ele brincava, ele mexia com um, mexia com outro, ele animava a cidade, de formas que sexta-feira, quando os semanários saíam, era uma corrida nas bancas para ler as colunas do Ciro Giovaerdi. O Ciro era de uma família muito estável também, a mãe do Ciro Giovaerdi era professora e o pai cartorário. Mas o Ciro ele não seguia uma carreira escolar. O autodidatismo falou mais alto. O Ciro ninguém ensinou nada para ele. Ele aprendeu sozinho. Ele aprendeu sozinho. É o autodidata, é o milagre da manifestação do talento inato da máquina de pensar. Ele também era um leitor? Ele também gostava de fazer muita leitura ou não? Sem dúvida. Na redação, o que chegava, ele lia. Ele tinha o mesmo perfil do Pilolo, nesse particular. Tinha o meu perfil do J. Duarte. Eles eram leitores inveterados. Até porque, hoje, por exemplo, perguntar, Reinaldo, quem te ensinou a escrever? Eu também não sei. A escola não me ensinou a escrever. Eu fui na escola para tirar 5 na língua portuguesa, aprender as regras da ortografia, do léxico para tirar 5. Agora, a produção da literatura também ninguém me ensinou. Evidentemente, como eu sou de uma geração muito depois da deles, eu estudei, eu fiz literatura, fiz cursos de línguas e desembaracei a parte técnica da arte de escrever, a arte de transpor a produção do pensamento abstrato nas letras. Porque a redação ela é um conjunto de pensamentos que estão abstraídos na mente e que você, na frente do computador, torna realidade. Isso é uma arte. Existem muitas pessoas que têm uma reflexão, que têm um pensamento brilhante, brilhante. Você pega aqui advogados que estudam, que operam o direito, eles têm uma visão de defesa do cliente, de fazer uma ação tranquilo, mas eles encontram dificuldades na hora de sentar na frente do teclado e produzir o texto. E assim são os alunos. Aquele aluno que faz a redação do vestibular. Ele conhece, ele sabe, ele não é uma criança, ele não é ingênuo. Um menino com 18 anos fazendo o vestibular. Só que na hora de escrever, ele não conhece o verbo, ele não tem um vocabulário, não consegue ele tem dificuldade a ferramenta. Então isso que é o grande trunfo do escritor. É pôr no papel os sentimentos, as sensações e também, claro, uma mensagem. E
o Ciro ele fazia muito bem isso aí. Qual era, se fosse fazer um comparativo entre Ciro e José Germano Scheffer, o Pilolo, eles tinham, o que eles eram muito semelhantes? Tá, eles eram semelhantes como lideranças. Primeiro, pessoas voluntárias. Primeiro, pessoas que, se você lê as memórias, você vai ver pessoas que, na verdade, amaram a cidade. Eles tinham neles o sentimento do amor coletivo, do bairrismo. Eles gostavam da cidade. Segundo, eram pessoas conciliadoras. Eram pessoas que evitavam bater de frente, eram pessoas que evitavam atritos, evitavam chutar o balde. Eles sabiam contornar. E por isso eles lideraram. Por exemplo, o Ciro foi vereador com uma votação maciça. Nessa época que eu estou falando, não existia salários, mas a concorrência era grande de famílias. E essa concorrência era aqui no centro urbano da cidade, em famílias tradicionais de origem germânica. Se você for lá no painel da Câmara Histórica, você vai ver os sobrenomes são todos de famílias tradicionais, germânicas e italianas, daqueles que passaram pela Câmara. Então, são características. O apego às coisas de Brusque. O Ciro foi vereador, foi prefeito, foi um prefeito festejado, foi autor de obras inusitadas, como o Parque do Centenário, uma obra imensa para festejar o centenário da cidade. Era um homem extremamente criativo. O criativo não se está falando de pessoas que pensam bem, não. São pessoas que enxergam um pouco mais que nós, que temos o pensamento mediano. Temos um QI mediano. Ele era muito criativo. Ele tem um envolvimento em Balneário Camboriú com aquele parque? Tem. Como teve envolvimento aqui com o Zoo Botânico quando o Ciro Rosa foi prefeito. Aliás, acho que a ideia partiu dele. Né? Partiu dele. Você vê, essa geração não conhece o projeto Simen Valley, mas vale a pena ler a história. Penso que não volta mais, mas é uma cabeça que saiu da cabeça do Ciro. E ele convenceu, na época, ele era um líder brusquense, ele tinha a melhor agenda da cidade. O que era a agenda telefônica? Ele tinha agenda do governador, telefones do governador, de secretários de Estado, de deputados estaduais, federais, autoridades da República. Ele tinha acesso. Porque ele tinha na vida dele um dado particular. Ele tinha uma granja chamada Fala Fala, era um centro de lazer. E ele trazia essas autoridades, quando ele fazia eventos, são eventos exóticos, matar um pato, um peru, uma galinha, ele trazia essas autoridades. Então lógico, ele era vereador, prefeito, uma pessoa influente na cidade. Onde é que era essa chácara dele? É na Bateias. Na Bateias. Então, ele se valia desse prestígio para angariar recursos, para angariar obras e serviços em função da prosperidade coletiva. Esse é o brilhantismo dele. Porque o Ciro Gevaerd, ele nunca foi carente. Ele nunca foi carente. Mas também nunca foi endinheirado. Certo. Ele nunca foi. Inclusive, o cartório, ele tinha sua titularidade. Quem tocava o cartório eram os familiares, a esposa. Ele gostava de estar solto, mexendo aqui, mexendo ali, escrevendo, auxiliando, mesmo sem ter mandato, nas obras e serviços públicos. Ele foi um mentor da Citur, do turismo. Ele ganhou muitos prêmios de méritos sobre a sua atividade no turismo, em fomentar, incentivar o Zoo Botânico. Ele teve muitas funções públicas, chegou a ser presidente do BESC, e de todas essas instituições de promoção. Ele foi o papa do turismo em Santa Catarina. Ele deu passo significativo para que as autoridades governamentais valorizassem o ambiente catarinense, a natureza. Da onde que se fundamentava essa visão que ele tinha em relação ao futuro para implementar certas ideias, como, por exemplo, a Simen Valley, a Citur, o Zoo Botânico? Ele se valia também, ele enxergava ou ele observava informações que vinham de outros lugares, ou ele visitou e vamos fazer aquilo em Brusque. Era assim ou, enfim? Nos anos 70, 80, o Ciro, ele viajou muito. Ele viajou muito. O Ciro, ele conheceu os 5 continentes, conheceu muitos países, fazendo viagem de turismo com grupos de Brusque.
O Ciro hoje, se tivesse vivo, teria 85 anos. Para a nossa realidade, seria um homem relativamente novo. Certo. 86 anos ele teria. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com 64 ou 65 anos. Então, para a nossa realidade, morrer com essa idade é prematuro. Sim, ele conheceu muitos povos e muitas culturas diferentes. Ele também, em função da ecologia e do meio ambiente, ele viajou muito pelo Brasil, conhecendo outros hábitos, outros costumes, outras tradições, região amazônica. Você vê que ele teve em Macapá, no Amapá, atrás de uma pacarana, para ornamentar o Parque Zoobotânico. Foi dali que eu me aproximei com ele, fiz amizade com ele. Ele era muito versátil, claro que para você escrever como ele escrevia, era um colunista semanal, é preciso ler, né? É preciso ter informações. Tem que ter fonte. A fonte do escritor é a leitura. Não, e no caso dele também, quando se trata de alguém que é cronista ou colunista, enfim, que exerce qualquer atividade de leitura, de escrita que seja para jornal impresso ou revista, ou mesmo hoje pela internet, você tem que ter fonte. Claro. Você tem que ter fonte e o seguinte, a fonte tem que confiar em você. Sim. Né? Porque ela vai te abastecer de informação. E aí você, a partir dali, você passa, né? O Ciro Gevaerd, ele teve além de colocar a própria opinião na informação. Na criação da Rádio Araguaia, o Ciro Gevaerd, ele não era sócio, ele não era empreendedor, mas ele era amigo dos 3 empresários que fundaram a rádio, que empreenderam, que investiram na criação da Rádio Araguaia. E ele se tornou o editor de programas. O que é isso? Ele criava os programas, escrevia para os amigos apresentarem. Naquele tempo, dos anos 50. Então, ele tinha uma mente fantástica, só que também, conversando com o J. Duarte me falou que quando eles eram adolescentes, que os pais do Ciro viajavam, o Ciro convidava o Jota para ir dormir na casa dele. E lá, o Jota descobriu como é que o Ciro, ele se tornava uma pessoa versada. Ele tinha um rádio e ele sintonizava com as emissoras de São Paulo, Rio, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, e ficava horas durante a madrugada escutando os programas, escutando os comunicadores, e dali surgiam as ideias. Estou conversando com o Reinaldo Cordeiro, falando aqui sobre os seus últimos livros que tratam do perfil, da biografia de personagens aqui da nossa cidade. Falamos sobre José Germano Scheffer, o Pilolo, falecido no ano passado. Falamos de Ciro Gevaerd, que faleceu aos 64 anos. E depois, no último bloco, vamos falar alguma coisa também sobre J. Duarte, com quem nós tivemos a oportunidade de conviver, conversar. Aliás, ele já esteve aqui nesse programa, trabalhamos juntos. E você certamente lembra, Jota, que faleceu agora recentemente, há poucos dias atrás. Nós vamos no intervalo, voltamos na sequência. Muito bem, este é o terceiro bloco aqui do programa de Dirley Silva, conversando com o Reinaldo Cordeiro. Penso que você tem que voltar mais vezes aqui, hein, Reinaldo? Você tem que voltar mais vezes aqui. Bom, você, infelizmente, também, terminando um livro de Valdemar José Duarte, o nosso querido Jota, marcado o lançamento, se não me falha a memória, para o mês de setembro, acho, não sei, não tenho certeza, mas acho que era para setembro. A perspectiva era dezembro. Dezembro? E eis que nós perdemos o Jota agora recentemente, né? Quando se esperava ainda... Eu, inclusive, fui entrevistado pelo Reinaldo para trazer algumas informações, tanto da convivência de ordem pessoal como profissional, que nós tivemos com o Jota lá na Rádio Cidade. E, lamentavelmente, é outro livro que você vai ter que mostrar aí, sem a presença do personagem. Agora, desses 3 aí que nós falamos, Pilolo, Ciro Gevaerd e J. Duarte, acho que talvez o Pilolo e o Ciro passavam aquela coisa mais da seriedade. O Jota já era mais... esportista? Jota é do esporte. O Jota é do esporte. A história do Jota, o Jota, ele é tijucano. E ele é o 13º filho
de uma família, né? O Jota chegou a ser homenageado na Câmara alguma vez com o título de Com o cidadão? título de cidadão honorário. Recebeu, Ele né? recebeu. Você lembra o ano que ele recebeu ou não? Foi em 2005. Ah, tá. Ele disse a expressão: agora não sou mais forasteiro, sou brusquense, como minha mulher e meus filhos. É bonita essa expressão, eu gravei isso. Jota era um cara espontâneo, né? Bastante. Então, o Jota, ele é um tijucano, do centro do Moura. Ele perdeu o pai quando ele tinha 1 ano e 6 meses, o pai dele... Ele é do centro do Moura quando o Moura, que é hoje de Canelinha, pertencia a Tijucas. Exatamente, exatamente. E a viúva, a dona Carlota, ela ficou numa situação muito complicada, né? E ela buscou, eles não eram grandes proprietários de terras, não eram agricultores fortes, e ela buscou alternativa no trabalho assalariado, que era Brusque. Então ela cruzou a Serra do Moura. Aqui nós estávamos com a formação da classe operária, e tinha essa possibilidade, né, do salário a vida pelo salário, né, era atraente. Chegou aqui, se hospedaram ali, alugaram uma casa no bairro Santa Rita, e logo o Jota recebeu o apelido de Vadinho. Né? Ele tinha 6 anos e imediatamente ele já era um menino em fase de socialização, ele sentiu a necessidade de ser solidário com a mãe, na manutenção do lar. Era uma família muito fragilizada. E logo ele andando aqui pelo centro da vila, ele percebeu que crianças da idade dele tinham tarefas, que ele se achava com a possibilidade de realizá-las. Ele procurou o Brat do Cine Coliseu e se tornou pregador de cartazes do Cine Coliseu, quando tinha 6 anos. Ele saía com os cartazes dos eventos que iam passar à noite, que estava em tela, e pregava ali no Galo de Ouro, no Queila, na padaria da Zita, Imof, e depois ele saía a recolher. Depois ele se tornou mensageiro do Hotel Gracker, né, da Nair Gracker, né, com o marido. Ele se tornou mensageiro por muito tempo. Depois se tornou aprendiz de sapateiro na oficina de Florencio Domingos, que muito tempo ali em frente à Celeste, naquele endereço da Avenida Consul Carlos Renault. E ali ele conheceu o Pilolo, Ciro Gevaerd, era tudo do mesmo grupo, da mesma meninada, da mesma rapaziada. Tá? E, claro, com o Pilolo e o Ciro, ele foi para onde? Foi para a redação de jornais. Lá, ele estudou no Feliciano Pires, também até a 4ª série. Aí era aquele mínimo que tinha que ser multiplicado pela experiência da vida. Tá? Todos eles foram assim. E dali, ele se espelhou no Ciro e no Pilolo, leitura, atividades jornalísticas. E quando ele chegou nos 16 anos, ele vivia dentro do jornal, ele era jornaleiro do Correio Brusquense. O Ciro era redator, a diferença deles era de 1 ano, mas o Ciro era famoso. Tinha o Antônio Raio, o Celso Teixeira, redatores profissionais que escreviam, né? Então, ele criou-se dentro de um ambiente intelectualizado. Quando chegou aos 17 anos, ele se alistou na Marinha e foi fazer uma aventura no Rio de Janeiro. Serviu a aeronáutica. Depois da aeronáutica, ele tentou a vida no Rio. Era apaixonante, né? A vida na grande cidade, nas grandes metrópoles, para quem saiu aqui do interior. Mas essa tentativa de se estabelecer na grande cidade não deu certo. O Jota não era qualificado, não tinha uma profissão, e ele retornou para Brusque. Quando ele retornou, ele foi tentar buscar amparo lá na Rádio Araguaia, encontrou os velhos amigos. Porque antes dele viajar para lá, em 46, ele já estava na rádio. A história do Jota é interessante com a Rádio Araguaia. É que o Raul Scheffer, quando eles montaram a rádio, eles contrataram um técnico em Blumenau para fazer a montagem dos equipamentos. Isso durou 1 ano. E nesse 1 ano, o Raul Scheffer disse: "Ô Jota, Vadinho, queres ir para a rádio?" E o Jota disse: "Mas eu não entendo nada de rádio." Aí o Raul, muito alemão, disse: "Aprende." E ele foi. E o Erondino de Moraes, que foi o técnico que montou a rádio, ensinou para ele. Eles ficaram 1 ano juntos, e naqueles tempos de montagem dos equipamentos, o Erondino ia ensinando e o Jota aprendeu. Estava numa cabeça boa, um momento de curiosidade.
Quando ele retornou, quando ele estava na rádio antes de viajar para o Rio, ele era sonoplasta, brincando com os microfones, ele começou a falar. E os colegas ali perceberam que ele tinha voz limpa, boa dicção, a chamada voz de locução. Ele disse, esse menino vai ter futuro. Quando ele retornou, eles recepcionaram ele na rádio, e dali ele passou por todas as grades de programação. Também assim, aprendeu olhando. Ele aprendeu a datilografar, olhando o Ciro Geoverde a datilografar. Depois sentava na máquina e tentava imitar. Aprendeu a fazer jornalismo, repórter de campo, narração, comentários, apreciando, imitando os colegas mais experientes. O outro detalhe é a figura do autodidata. O Jota, ele tinha a 4ª série. O que ele fez? Ele fez o primeiro texto, porque ele via os colegas dele escrevendo, assinando colunas que saíam semanalmente, eram famosos, e ele fez o teste. E os colegas se manifestaram admirados com a produção literária dele. Aí ele se tornou colunista esportivo, como ele gostava do esporte. Na rádio, ele teve o destaque, se destacou pelas atividades esportivas. O tempo dele foi um tempo artesanal, né? Um tempo em que a rádio era uma engenhoca. E transmitir um jogo daqui a Tubarão era uma viagem. Ele conta que ele foi fazer um jogo, não me recordo, foi a Tubarão mesmo, e você sabe que eles transmitiam por onda curta, né? Uhum. Faziam uma transmissão pela onda curta. Onda curta. E ele conta que começou a transmissão e seja o que Deus quiser. Às vezes começava e nem estava chegando aqui, ia chegar depois ainda. Tipo, transmitia 20 minutos, o jogo não chegou aqui, não chegou a onda curta aqui, não conseguiu, a transmissão não veio para cá, a transmissão não veio. E só depois eles ficavam sabendo, quer dizer, era que é a coisa que não se imagina hoje, né? Com tanta técnica de transmissão que a gente tem hoje. Eles combinavam com a Associação de Rádio Amador. Isso. A associação captava a mensagem e jogava nas ondas da Araguaia. Mas eles não tinham certeza de que a narração estava chegando no rádio dos ouvintes. Coisa impressionante. O Jota tem muita história, né? Esse livro você vai entregá-lo pronto agora em dezembro. Em dezembro. É muito provável, novembro, dezembro. Ali tem algumas histórias engraçadas do Jota. Muitas, né? Tem muitas histórias eu até nem quero que você conte nada, porque... Senão ninguém vai ler o livro. Ninguém vai ler o livro. Não, e nós vamos voltar aqui para falar do Jota especificamente no mês de dezembro, quando você for fazer o lançamento do livro. Eu mesmo sou testemunha de algumas histórias do Jota Duarte. Eu convivi com ele profissionalmente e já disse para você, o Jota era muito amigo da minha família, né, do meu pai, trabalharam juntos na Rádio Araguaia. E fui muito amigo do filho do Jota, o Cezinha, já falecido também. Sim, o Castelinho. Do Castelinho. Você sabe que eu sabia desse apelido do Jota, Vadinho? O Vadinho. Mas eu não sei se o Jota era muito... Pouca gente sabe que o apelido dele era Vadinho. Acho que nem na família eles tratavam o Jota de Vadinho. Pancetinha do Moura. Pancetinha do Moura. Pancetinha do Moura. Porque, veja só, o Jota era tão impressionante que o nome dele é Valdemar José Duarte. Mas essa coisa de rádio, de imprensa, Jota Duarte era mais forte do que Valdemar José Duarte. Né? Quando eles pegaram e disseram, não, Jota, nós vamos te dar o microfone. Né? Ele já era um homem de 26 anos, 27 anos. Aí ele começou. Valdemar José Duarte, aí a turma do rádio, disseram que precisava encontrar um nome artístico, porque Valdemar José Duarte, só os cobradores de conta conheciam. E os vendedores de rifa. Ali um dá um palpite, outro dá outro, aí o Celso Teixeira diz, ora bolas, J. Duarte, soa bem melhor, que é o título da obra. Até hoje. Ora bolas, J. Duarte, soa bem melhor. O título da obra? O título da obra. Ora bolas. J. Duarte, soa bem melhor. É que naquela época eles usavam a expressão ora bolas. Celso Teixeira, então. Celso Teixeira. Muito bem. Eu sugeri esse título à família, eles acharam engraçado, simpático, e nós vamos adotar esse título. O interessante que eu gostaria assim, de frisar sobre o Jota ele morreu lúcido.
A doença traiçoeira tirou a voz do Jota. E agora, recentemente, estava tirando a visão. Ele continuava pensando e vivenciando tudo que acontecia, isso é verdade. Mas, infelizmente, a voz já não conseguia transmitir e havia muita dificuldade de entender. Então, ele enriqueceu muito as memórias dele. Contou passagens lindas da vida fora de Brusque, da vida em Brusque, né? Dos fatos jocosos do futebol. O futebol é uma atividade, né? O esporte, de muitas relações. Ainda mais ele que ele estadualizou o nome do esporte, né? O Jota viajou o estado todo. Olha, o Reinaldo, aqui no final eu quero te dizer o seguinte, esse trabalho que você faz é digno porque está registrando a história de pessoas importantes da nossa cidade. Que bom se mais pessoas tivessem essa capacidade, né? Tirar o seu tempo para fazer. É lógico que você trabalha isso, você faz isso, primeiro que você gosta, eu sei. Uhum. E segundo que você tem também, isso é o teu trabalho profissional, né? Tem, claro. Claro. Mas assim, você está ajudando a deixar registrada também a história do Brusque. Porque cada parágrafo, cada narrativa que você captou e colocou e escreveu, é algo que está presente no nosso dia a dia sobre personagens que fizeram parte da nossa cidade, da nossa história. Sem dúvida, é que só para ilustrar os telespectadores, quando você faz uma pesquisa, você bota uma pá carregadeira. Quando você puxa em busca daquilo que é precioso para você, de uma informação preciosa, mas você busca um monte de outras informações. E quando o pesquisador ele está fuçando nos arquivos da antiguidade, atrás daquilo que lhe interessa, ele busca também um monte de informações que de repente não lhe interessam no momento. Então tudo isso também é aproveitado, é coletado, porque serve para o resgate das memórias da cidade. Essas pessoas que eu acabei de ligeiramente discorrer sobre as suas memórias, de maneira lacônica, elas tiveram muita produção histórico-social. E muitos, ao recuperar passagens da história dessas pessoas, a gente também recupera páginas preciosas da história da cidade, da história de Brusque. Meu amigo Reinaldo, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite e voltamos numa próxima oportunidade aí contigo de novo. Se Deus quiser. Pode ser? Se Deus quiser. Amigo assinante da TV Brusque, nós também vamos voltar aqui na próxima semana com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até o próximo programa de Rei Silva Estúdio Mais aqui na TV Brusque. Até mais!